Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Hoje é sexta-feira, né? Poucas horas aí do fim de semana, do Shabat, e eu quero trazer para você uma matéria sobre esse homem aí, né? Cujo nome, se dito aqui no YouTube, a gente já perde bastante o alcance, a relevância e tudo mais. Isso porque essa vertente que comanda aí os Estados Unidos hoje, né, o poder, ela tá fazendo de tudo para tentar impedir ele de voltar em 2024. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir impedir, é, pelo menos assim, não de forma eficaz em todos os aspectos, né? Vocês vão entender o porquê. E eu vou mostrar dentro das escrituras o que é que está preparado para o mundo inteiro. Olha só, segundo a matéria do Globo, tá? Documentos sigilosos sobre armas nucleares estavam entre itens buscados pelo FBI na casa do ex-presidente de jornal. Fontes ouvidas pelo Washington Post em condição de anonimato não deram mais detalhes sobre os materiais. Essa matéria é do dia 11, até dia 11/8. Então você vê aí, né? Há 8 horas essas informações. Documentos confidenciais relacionados a armas nucleares estavam entre os itens que agentes do FBI buscaram em uma operação na residência do ex-presidente, na Flórida, na segunda-feira, segundo apurações exclusivas do jornal Washington Post. O jornal afirma que conversou com pessoas familiarizadas com o caso, mas que falaram sob condição de anonimato, porque a investigação está em andamento. Segundo a imprensa americana, a operação faz parte de uma investigação que apura se o ex-presidente teria levado documentos sigilosos ao deixar a Casa Branca, em vez de entregá-lo ao Arquivo Nacional, como prevê a lei. Vamos lá, né? Primeira coisa, a próxima matéria que nós vamos ver aqui, ó. Republicanos prometem se vingar de batida na casa do presidente, do ex-presidente, se vencerem eleições. E eles vão vencer, né? Não é questão de se, eles vão. E os democratas estão fazendo de tudo agora para tentar impedir os republicanos de tomar tanto a Câmara como o Senado, porque eles vão tomar. Porque esse governo democrata aí do Biden, ele é um governo horrível, horrível. Pensam, um governo que está tornando os Estados Unidos uma piada mundial. Toda decisão que ele toma é uma decisão errada, sempre favorecendo os inimigos, prejudicando os amigos, aliados. Então, assim, vocês vão ver. Especialistas em informações sigilosas disseram que a busca em comum, nunca antes um ex-ocupante da Casa Branca havia sido alvo de uma ação do tipo, destaca as profundas preocupações entre autoridades do governo sobre os tipos de informação que podem ter sido localizadas na residência de Mar-a-Lago e que potencialmente estiveram em risco de cair nas mãos erradas. Por quê? Olha só, as fontes não deram detalhes, né, adicionais sobre o material que era buscado, incluindo se envolviam armas nucleares pertencentes aos Estados Unidos ou a alguma outra nação, nem se documentos foram recuperados pelos agentes. Um porta-voz do ex-presidente não respondeu imediatamente a um pedido do comentário do jornal. O Departamento de Justiça e o FBI se recusaram a comentar. Então, assim, eles estão dizendo que, né, que o ex-presidente tinha sob seus cuidados, ele levou embora da Casa Branca, o que é algo contra a lei, documentos sigilosos do governo americano sobre armas nucleares do país, né? Quais? Qual é o problema disso aí? É que são documentos que devem, com certeza, conter todos os aspectos da criação das armas nucleares dos Estados Unidos, como utilizar, como desarmar, como se defender, né? Como adquirir os materiais para produção, como que é feito, onde é feito, né, a localidade de cada um deles. Então, é tudo isso. E isso, se cair em mãos erradas, né, põe em risco a segurança dos Estados Unidos. Mas isso é o que está alegando os inimigos dele, né? Isso aí é o que está alegando os inimigos dele. Aí é uma outra história. Tá bom? Olha só. Ele anunciou ter pedido a quebra do sigilo do mandado judicial referente à batida policial e afirmou que a lei o impede de divulgar detalhes da investigação que levou à ação, que motivou críticas da oposição republicana de que o governo do presidente Biden estaria aparelhando o judiciário.
Os republicanos alegam que o ex-presidente colaborava com a justiça e que a batida policial foi injustificável às vésperas das eleições legislativas de novembro e em meio às indicações cada vez mais fortes de que o ex-presidente dos Estados Unidos concorrerá novamente à presidência em 2024. Eles têm medo, eles sabem, essa vertente do poder que está aí globalista, ela sabe que se ele voltar, ele vai ganhar e de forma assim acachapante, né? Não tem nem como competir com essa história, entendeu? Então, como eles sabem disso, deixa eu abrir aqui no... Vamos aí para ver as matérias, né? A primeira delas é essa aqui, ó. Busca do FBI na casa do ex-presidente inflama a linguagem de violência e guerra civil na extrema-direita americana. Eu já falei pra vocês em vídeo passado, tá bom? Eu não vou poder, tá vendo que tá me obrigando a assinar essa porcaria aqui. Eu não vou assinar esse site nunca. Mas, né? E a outra matéria também não vou conseguir ver. Mas bom, foi aquela que eu trouxe. Opa, desculpa, foi aquela que eu trouxe pra vocês sobre de que o ex-presidente norte-americano, né, segundo as ameaças aí feitas, e os republicanos prometeram que quando eles voltarem, eles vão se vingar por isso. Vamos lá, vamos ser sinceros. Qual é o problema? Por que que isso pode levar realmente a uma guerra civil nos Estados Unidos? E eu acredito que esse ex-presidente, quando voltar, tá? Porque quem está no poder hoje nos Estados Unidos, tá? Sequestrou os Estados Unidos. Os Estados Unidos está sequestrado. A democracia americana não existe mais. Se você ainda não entendeu que não existe mais democracia no Ocidente, você precisa voltar lá do começo mesmo dos estudos, dos vídeos de outros canais e olha, leia, leia porque você está muito fora da realidade. Né? O que aconteceu nas eleições americanas, que não pode ser dito aqui, é algo surreal para uma nação, né? E nos Estados Unidos, uma coisa que é muito importante para os Estados Unidos, para o povo americano, em especial para essa vertente do poder que segue o ex-presidente, é a liberdade. Eles aprenderam, e está no inconsciente, no consciente coletivo americano, que se a liberdade americana for seriamente comprometida ou estiver seriamente ameaçada, eles vão pegar em armas e vão lutar até contra o próprio governo. E se precisar destruir o outro lado da nação, eles vão destruir para permanecer e viver em liberdade. Entendeu? E eles polarizaram tanto isso, os Estados Unidos, e né, não se esqueçam que o globalismo tomou parte do mundo inteiro. Isso no Brasil, tá? No Brasil, porque aquela agenda globalista de ideologia de gênero, ataque à religião cristã, né, mais proximidade com o mundo islâmico, críticas ferozes contra o cristianismo e o judaísmo, a exaltação e a colocação de mulheres em posição de poder e o rebaixamento de homens, né? A destruição do núcleo familiar, destruir a família tradicional e promover outros tipos de família, é uma agenda do globalismo. A agenda do globalismo é a adoração a deusa Gaia. Irmãos, essa agenda verde que vocês estão vendo aí de preservação do meio ambiente, vocês precisam entender historicamente isso lá atrás. Os globalistas, eles não só querem preservar o meio ambiente, eles têm adoração pela deusa Gaia. Tá? É uma religião isso aí, que eles querem impor no mundo inteiro para tratar bem os animais, as árvores, e com isso promover uma fome a nível mundial e te dar comida de inseto, para você comer tudo à base de vegetal ou à base de inseto, mas não de carne animal, porque isso é só para elite.
tá bom? Fora a agenda tecnonecromante deles, né, de trazer à vida o que já morreu, promover uma agenda do metaverso, né? É por isso que lá eles ensinam como está no Fórum Econômico Mundial. Inclusive, se vocês precisam saber, o Fórum Econômico Mundial, fundado pelo Sr. Klaus Schwab, quem é cria daquele lugar, né? Quem estudou ali dentro foi formado pelos ideais da nova era do Fórum Econômico Mundial e hoje governa nações. Um deles, Emmanuel Macron, é cria daquela casa, estudou perfeitamente e ele é comandado pelaquela agenda de Davos. O Macron, o Justin Trudeau do Canadá, a Jacinda Ardern da Nova Zelândia. Quem mais? Vladimir Putin da Rússia. Então, assim, parem de acreditar que esses camaradas são inimigos. Eles não são inimigos. Isso não se trata de um conflito entre eles. É entre eles e nós. É a escravização da raça humana. Essa briga nos Estados Unidos foi exportada mundialmente. Como? Essa agenda que eu falei pra você, você acha que só existe lá nos Estados Unidos ou você vê aqui no Brasil sendo promovida essa mesma agenda? Então, se começar um conflito civil nos Estados Unidos, entre o próprio povo, né, para os homens se matarem um ao outro e o lado que vencer é que vai dominar o Ocidente, você acha que não vai começar também uma guerra civil não só nos Estados Unidos, e não vai espalhar por Brasil, por toda a América, pela Europa, por Israel? Só para você ter noção, por países que estão alinhados a essa ideologia, os Estados Unidos eles não exportam só suas tecnologias, sua cultura, seus filmes, sua roupa, sua música, não. Até os problemas deles, principalmente os problemas que eles têm internos, eles exportaram para o mundo inteiro. A ideia é, vamos dividir o mundo inteiro. E dividiu. Porque os Estados Unidos, desde a sua fundação, eles estão preparados para uma guerra civil. Eles sabem disso, já teve uma. Já teve uma, né? E após, né, nós vimos o lado que venceu e que triunfou, né? Pega a Guerra Civil de 1776 nos Estados Unidos, se não me engano, foi nessa época, né? O Sul contra o Norte, por causa da escravatura, aquela bobajada toda, um lado financiado pela França e o outro pelo Reino Unido, do Reino Unido, claro que venceu, se não me engano, do Norte, aboliram inclusive a escravidão e etc, como se esse fosse o principal objetivo, né? O objetivo tá é que uma sociedade secreta conseguiu se apoderar da nação e não pode ser dito aqui. E assim, vocês precisam compreender o que está em jogo aqui, tá bom? E o lado do presidente aí, do ex-presidente, eles visam, né, manter a tradição, como na Rússia está sendo feito, como na China. Eles não vão se dobrar ao globalismo. Eles não aceitam essa agenda colorida, essa agenda da deusa Gaia. A própria China cortou cooperação na área climática com os Estados Unidos. Esses países não vão parar de usar carvão, petróleo, parar de poluir meio ambiente, porque eles sabem que isso vai destruir a economia deles num longo prazo. Não dá. Então, para o ex-presidente voltar, essa facção que está no poder nos Estados Unidos hoje, eles tomaram o poder e eles não vão sair. E por que eles mandaram então ir investigar a casa do ex-presidente, algo que nunca aconteceu? Porque eles sabem que o ex-presidente possui documentos confidenciais guardados, e que quando ele voltar, ainda mais tendo a Câmara e o Senado tomado por republicanos apoiantes dele, ele vai divulgar tantos podres para o mundo inteiro desse atual governo, dessa vertente globalista, que vai ser algo assim que esses homens vão sair presos, né? Nós vamos ver homens presos e até eliminados pela população por tantos podres que vão ser divulgados para o mundo. E eles estão com medo, eles sabem disso. E se precisar eliminar alguém, eles vão eliminar. Não tem como mais voltar ao poder nos Estados Unidos se não for por meio de um conflito assim destruidor, né? E o Trump, né? Ele é o homem hoje que eu vou falar para você, eu acho que possui esse poder
que tem um apoio massivo da população para isso, ele tem. Tanto que ele instigou, quando ele perde as eleições lá, entre aspas, quando ele instiga o povo a ir pro Capitólio, o povo vai. E é uma pessoa que tem poder, tá? Ele consegue manipular perfeitamente a massa. E ele não é um líder só para os Estados Unidos, ele é um líder para toda a vertente conservadora no mundo inteiro. Então, o que ele falar, o mundo vai seguir. Só note que neste ano, né, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, ver se a gente consegue, não é? O Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, né? Ele foi para o Texas, nos Estados Unidos, e deu um discurso, né? Que assim, a mídia mesmo o odeia. Por quê? Uma deles é esse aqui, ó. Viktor Orbán propaga retórica apocalíptica contra a mistura de raças. Ele, exatamente, é como os russos pensam, é como o Trump pensa, até falei o nome dele, nem pode, mas é como a China pensa, é como o Oriente pensa. O primeiro-ministro húngaro, nacionalista e de extrema-direita, prega a pureza étnica do país. Ele falou, entre aspas, não somos mestiços e não queremos nos tornar mestiços. Ele é contra essa imigração forçada. Eu tenho que pôr pessoas de outro país na minha nação, para os homens deles se casarem com nossas filhas e as filhas deles se casarem com nossos filhos. Isso não, é isso que ele está falando. Olha só, ao longo de 4 mandatos consecutivos, o nacionalista e ultra-radical Viktor Orbán promoveu ataques a imigrantes. Ele não atacou. É que a mídia é suja. Ele não atacou. Tá? Ele só pensa de forma correta. Tá? Ele é contra você abrir o país para imigração. Uma coisa é você receber um estudante, uma coisa ou outra ali, mas você comprometer a posteridade da sua nação para enfiar um monte de imigrantes de outra nação no seu país, porque é uma questão... Tem que trazer um estudo à parte sobre isso. O nacionalista e ultra-radical Orbán, né, promoveu ataques a imigrantes, à comunidade, ao tonto de letra, a entidades de direitos humanos e ao sistema judiciário da Hungria para reafirmar o status que defende para o país, o de uma democracia liberal. No final da semana, o primeiro-ministro galgou mais uma etapa em sua rota autoritária ao defender a pureza étnica para o futuro da nação e idealizar uma raça húngara sem misturas. Abre aspas, nós, húngaros, não somos mestiços e não queremos nos tornar mestiços, fecha aspas. Vaticinou o premier no fim de semana, num discurso na Baile Tuzne Summer University, na Romênia. Isso aqui é né? Vamos lá. Agora vamos lá. Viktor Orbán, Texas. Tá bom? Deixa eu pôr em português aqui, porque... Não vai ser difícil. Acho que não vai dar não. Mas a gente traduz. Olha só, esse aqui é o jornal The Guardian, né? Jornal doentio da esquerda. Então, vamos lá. Vamos traduzir a matéria. E aí vocês vão entender. Se é que vai traduzir. Bom, isso aqui é em 6 de agosto de 2022. Se não traduzir não tem problema. Mas eu quero pegar uma coisa, tá? Que é essa primeira fala aqui, ó. Esse homem, que é um dos aliados do ex-presidente dos Estados Unidos, é aliado do nosso presidente Bolsonaro aqui no Brasil, ele falou, olha aqui, ó, The globalists can all go to hell, né? Ele falou, eu quero que os globalistas vão tudo pro inferno, disse Viktor Orbán. I have come to Texas, né? E vamos lá. Ele deu um discurso, né? O discurso é mais longo que isso aqui. Eles pegaram uma frase aqui. Ele falou contra essa imigração forçada, essa agenda globalista doentia. E ele
também disse que ele não vai aceitar essa vertente globalista. E ele ainda chamou os conservadores dos Estados Unidos e do mundo inteiro a se levantar para uma guerra contra o globalismo, contra os globalistas. Ele falou: eu quero que os globalistas vão para o inferno. Você entende? E ainda convocou os globalistas para uma batalha. Vocês, em qualquer nação que vocês estiverem, se levantem, guerreiem. Não aceite essa agenda no seu país. São agentes do caos. São agentes do caos. Entenderam? E justamente é isso, né? Ele vai promover, vai ser alguém que vai apoiar o ex-presidente. Nós vamos ver a direita, ela vai voltar ao poder, só que dessa vez não será como da primeira. Eles vão causar um estrago no mundo muito gigante. Não porque eles querem, não é porque a direita quer. É porque a outra vertente que tomou o poder, a globalista, ela não vai abrir mão do poder. Ela não vai largar o poder de forma por meio da lei, por meio de eleições. Isso vocês esqueçam, não vai acontecer. Vocês querem ver? Eu quero falar do segundo selo de Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 6 e versículo 3 em seguida diz em seguinte, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então a paz mundial será removida. É interessante porque o anticristo ele vem para trazer uma falsa paz, mas aqui está dito, o segundo cavaleiro ele vai tirar a paz da terra, não haverá paz na terra. E porá que os homens se matem uns aos outros. É diferente do termo que Yeshua fala que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aqui está dizendo que vai ser, né? Lá é nações, ele fala, e haverão guerras e rumores de guerras. Países vão se levantar uns contra os outros, reinos contra reinos. O que Yeshua fala, irmãos, a tradução original está: e se levantará etnia contra etnia. É uma guerra racial no fim dos tempos. Vocês entendem? Só que a agenda globalista começou... Ó, eles trabalham juntos. Quem está no topo do poder, quem realmente comanda os dois lados. Os globalistas colocaram para morar dentro da mesma cidade, do mesmo país, árabes, iranianos, americanos, poloneses, ucranianos, húngaros, russos e assim. E vem o outro lado agora e fala: não, isso aí é errado. Nós temos que preservar a nossa cultura, a nossa raça e não aceitar os outros. E aí eles vão instigar, um lado instiga o outro a se defender e o outro instiga o outro a atacar para preservar sua cultura. O que você acha que vai acontecer? Né? São agentes do caos. E a Bíblia deixa bem claro que este cavaleiro vai tirar a paz da terra. E este problema foi exportado para o mundo inteiro. E eu peço para vocês, irmãos, se preparem. Se preparem para aquilo que está por vir no mundo. Que vai ser coisas assim que vai espantar o mundo inteiro. O Senhor já nos avisou. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos. Lucas capítulo 21, verso 25 em diante. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, os tempos, as estações. Você que não conhece dos tempos, estude sobre as festas bíblicas que Deus deixou para nós, porque é por meio delas que você vai entender o tempo que você está, qual período você está. Haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas, os poderes celestes, né? E na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. O mar, estamos falando sobre um evento, né? Que esses homens que querem promover essa agenda aí globalista da Terra, de promover o meio ambiente, é porque eles sabem da inversão do campo magnético, é inevitável, eles não vão impedir. 26. Homens desmaiando de terror
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, olha o que a palavra diz para mim e para você, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, olhem para cima, não temam. Quando vocês virem essas coisas acontecer no mundo, não é para vocês se assustarem, ficarem em pânico. Não, o Senhor está dizendo, olha para cima, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, mantenha de pé, firma a tua fronte. O Senhor está dizendo, mantém de pé a tua cabeça, não se curve, não se abata, porque isso é um sinal de que o Senhor está próximo e vai nos libertar da mão desse sistema corrupto, desses loucos no poder. Meu irmão, que Deus abençoe a tua vida. Eu deixo para vocês essas matérias hoje. E peço, se preparem. Se preparem, porque não esqueçam, aqui no Brasil também tem eleições. E as coisas estão rápidas. Rápidas, e o mundo inteiro foi comprometido, eles foram cooptados, sequestraram o mundo, né? O mundo inteiro. E nós precisamos estar prontos e preparados em todos os aspectos para o que está por vir. Que Deus fortaleça o teu coração e a tua fé. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Fiquem todos em paz. Shalom.